A verdade é que Deus, ele sempre dará o suporte necessário para a igreja, para a sua amada noiva em momentos de necessidade. Deus, ele nunca deixará perecer a sua igreja. Mas também a igreja, como um organismo vivo e como uma organização, ela também sempre dará suporte para aqueles que são necessitados, pois é o que nós vamos ver agora no terceiro tópico. No terceiro tópico nós vamos falar sobre a igreja que dá suporte à evangelização. E nós estamos estudando, meus amados irmãos, a lição de número 10, 7 de setembro de 2025, que tem por título A Expansão da Igreja. Eu sou o irmão Wilson e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meus queridos, o terceiro tópico da lição de número 10, nós vamos falar sobre a igreja que dá suporte à evangelização. E o primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz o suporte da igreja. Nós vamos ver em Atos, no capítulo 8 e no versículo de número 14, onde nós fizemos a leitura bíblica em classe. Nós lemos ali que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá, quem? Pedro e João. Olha só, irmãos, nós estamos falando sobre a igreja que dá suporte à evangelização. Então, o escritor do livro de Atos, que é Lucas, ele vai dizer que os que estavam ali em Jerusalém, que evangelizaram, enviaram a Pedro e a João para dar suporte ali, àqueles que ali estavam, para ajudar na evangelização. E é interessante observarmos que essa passagem, ela nos mostra que a igreja de Jerusalém, ela dava um suporte completo, um apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Então nós vamos ver aqui que a igreja, ela não apenas tinha o seu apoio e a sua comunhão apenas em 4 paredes, mas também na obra evangelística, eles davam o seu suporte. Toda igreja que trabalha e que tem o seu dever de evangelizar, ela tem que dar suporte aos evangelistas, aqueles que estão no campo missionário. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, ou seja, quando começou a sair de dentro de 4 paredes, os apóstolos procuravam dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Não é só necessário enviar os missionários ao campo, é necessário também que esses missionários eles recebam suporte da igreja que lhe enviou. Nós vamos ver em certa ocasião o próprio apóstolo Paulo reclamando, falando numa linguagem mais tradicional nossa, reclamando dos irmãos, pedindo uma ajuda financeira para a obra missionária. Ele disse, olha, eu estou no campo e eu preciso de dinheiro para viajar, eu preciso também de dinheiro para me hospedar, eu preciso de dinheiro para me alimentar. Claro que ele não falou claramente dessa forma que eu estou falando aqui de uma forma mais natural, para que você tenha uma compreensão mais correta do que ali foi falado. Então a igreja, além dela ter o dever de enviar os missionários ao campo, ela também tem que dar o suporte para os missionários. Não existe, irmãos, a igreja enviar o missionário para o campo e deixar o missionário ali sem o seu salário mensal, deixar o missionário ali sem a sua ajuda necessária para trabalhar ali na obra missionária. Então, nós vamos ver que nós lemos em Atos, capítulo 8, versículo número 14, que eles deram o suporte necessário para os irmãos que estavam ali em Samaria, enviando Pedro e João. E é interessante, irmãos, observarmos que nós vamos agora para o segundo subtópico do terceiro tópico, que vai nos dizer que a igreja que envia o missionário ao campo, que dá suporte para os missionários, ela também discipula.
Entenda que é totalmente diferente de você ganhar uma alma, ganhar uma pessoa para Jesus e de discipulá-la. Fazer discípulo não é fazer seguidor. Fazer seguidor é fazer com que uma pessoa ela apenas lhe acompanhe. Agora, discipulá-la, fazê-la ela um discípulo, é ensinar aquilo que a palavra de Deus ela nos traz para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação espiritual e também instruir aquele da qual será o discipulado. Lucas, ele vai mostrar que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, em Atos capítulo 8, já no versículo número 15. Esse texto ele mostra que, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho do discipulado da igreja fazia parte da doutrina dos apóstolos. O ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito Santo. Então você vai ver que, além deles terem dado apoio a Filipe, enviando a Pedro e a João, eles também tiveram uma missão de discipular. Quando eles chegaram lá, eles perguntaram: bom, vocês receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram que não. Inclusive, eles falaram que não sabiam nem quem era o Espírito Santo. E foi necessário que Pedro e João discipulassem ali. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja ela tem o dever de, além de enviar os missionários ao campo, dar o suporte necessário para os missionários e fazer com que esses missionários eles tornem-se ou criem discípulos. E esses discípulos eles têm que ser bem instruídos. Este é um dos motivos de você estar aqui, juntamente comigo, aprendendo e estudando um pouco mais sobre a escola bíblica dominical. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. A Bíblia não explica o motivo deles não terem recebido o Espírito Santo, mas eles foram batizados. Não fugindo muito aqui do assunto da nossa lição, mas foi me feita uma pergunta, e talvez você que esteja me assistindo neste exato momento, talvez você também esteja se perguntando: irmão Wilson, por que é que para ceiar, primeiro tem que ser batizado? Me mostre na Bíblia, com todo respeito aos queridos e amados irmãos pastores, líderes de rebanho, das quais têm os seus ministérios e ali emprestam a ceia para aqueles que não são batizados ainda, da qual eu não faço parte, sou membro da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus, para ceiar, para participar da ceia, tem que ser batizado. Eu não vejo e não encontro na Bíblia respaldo para que uma pessoa ela ceie sem que antes ela seja batizada. Pelo contrário, naquela época, quando anunciava Jesus Cristo, quando eles pregavam a Cristo, naquele exato momento em que aquelas pessoas se convertiam a Cristo, elas já eram naquele momento ali já batizadas. Então, todos aqueles que participavam da Santa Ceia do Senhor, elas já eram batizadas. Por quê? Porque hoje nós temos um discipulado primeiro, né? Nós esperamos ali um tempo. É claro que nós não vamos estipular um tempo e nem tampouco dizer para a pessoa: você tem que esperar um ano, você já está preparada. Não. Aquele irmão que se converteu, que aceitou a Jesus Cristo, ele tem que se sentir apto, já preparado, para sim então descer as águas. Então ela chegará para o nosso pastor e irá dizer: olha, eu quero descer as águas. Se houver batismo esse ano, eu quero descer as águas. Mas naquele tempo, quando eles pregavam a Jesus Cristo e diziam: olha, vocês creem que Jesus Cristo é o único e suficiente salvador das vossas vidas? Você crê que Jesus ele é o Cristo anunciado pelos profetas? Então venham cá, nós vamos lhe batizar. E dali em diante eles passavam a discipular aqueles que ali eram batizados e que se convertiam. Eles começavam a ensinar. É tanto que você vai ver, né, que nós estudamos também nesta lição, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E com quem os apóstolos aprenderam? Aprenderam com Jesus. E tudo que os apóstolos aprenderam com Jesus, eles passaram para a igreja primitiva. Então, meus amados irmãos,
A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ela cresce não só espiritualmente, não também só ministerialmente, mas também em número, de forma geográfica. Ela é uma igreja que discipula, uma igreja que não discipula os seus membros, os seus fiéis, os seus crentes, os irmãos que fazem parte. Eles são suscetíveis à queda. Eles são levados por qualquer vento de doutrina. Então, meus irmãos, é necessário nós termos um discipulado para cada crente, para cada cristão que aceita a Jesus. O terceiro subtópico nos diz assim: sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado, ele não é completo. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes em Atos, capítulo 8, versículo de número 14 e 15. Nós vamos ler, irmãos, porque está aqui na leitura bíblica em classe. Olha só o que aqui nos fala Atos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, um discipulado que não recebe o Espírito Santo, ele está incompleto. Filipe, ele desceu para Samaria, pregou a palavra de Deus, ganhou muitos samaritanos, batizou nas águas. E quando os apóstolos souberam que Filipe tinha conquistado muitas almas para Jesus ali em Samaria, e que Deus tinha usado Filipe de uma forma grandiosa, muito gloriosa, eles enviaram Pedro e João para concluir ali o discipulado. E como foi a conclusão desse discipulado? Foi orando por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós vamos entender com a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 14 e 15, que sem o Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Nós tivemos testemunha recente de uma jovem recém-convertida, que após ela ser batizada nas águas, uma semana depois ela foi batizada com o Espírito Santo. É muito interessante, irmãos, observarmos e vermos por este lado. Por quê? Porque nós vemos aqui o cumprimento da palavra de Deus, do que aconteceu naquela época, para o que acontece também nos dias atuais. Quando eu vi essa cena diante dos meus olhos, meus irmãos, eu muito me alegrei. Por quê? Porque eu vi o cumprimento daquilo que está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Da mesma forma que aconteceu com Filipe ali em Samaria, pregando, batizando ali os samaritanos. E quando Pedro e João chegaram, que oraram por eles e que eles receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, eu vi acontecer na vida desta jovem, que hoje está uma bênção na igreja. E eu muito me alegrei em ver isto acontecer. Por quê, irmãos? Porque ali eu vi que o discipulado daquela jovem, ela estava completo. Ou seja, não é necessário apenas aceitar, não é necessário apenas ter números nas igrejas, não é necessário apenas termos membros, é necessário termos discípulos. Discípulos é totalmente diferente de seguidores. Existem hoje em dia as redes sociais aí tá cheia, né? Tantos seguidores, fulaninho de tal tem tantos mil seguidores, fulaninho de tal tem tanto, e hoje são chamados essas pessoas de influencers, né? Mas na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então, irmãos, é um dever nosso
discipularmos os novos convertidos e assim como foram na época da igreja primitiva, assim como os apóstolos procederam ali com os novos convertidos, principalmente neste texto aqui lá em Samaria, nós também devemos agir. Para que o discipulado ele esteja completo, é necessário que nós ensinamos e tomaremos a atitude de fazermos discípulos na pessoa de Jesus Cristo. A sinopse 3 diz assim: a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. E desta vez nós chegamos ao final da lição de número 10. E estamos também se aproximando do fim desta lição do terceiro trimestre que nós estamos falando da igreja em Jerusalém. Então, nesta lição de hoje, de número 10, nós vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, que era a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não é evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Este é o exemplo que devemos seguir. Sem Cristo, sem cruz, meu irmão, esta igreja não é igreja. Eu posso até nominá-la de sinagoga, mas uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja onde o Espírito de Deus opera. Ela é uma igreja que ministra a cruz de Cristo. Ela é uma igreja que ministra a Cristo. A Bíblia não nos mostra qual foi a forma da pregação de Filipe em Samaria. Mas nós vemos que Filipe ganhou muitas almas em Samaria. E depois Filipe teve o apoio de João e de Pedro, assim orando pelos samaritanos e eles recebendo o Espírito Santo. Os meus queridos e amados irmãos, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo seu tempo que você tirou em me ouvir por essas horas ou por esses minutos. E que Deus nos abençoe. Oreis por este trabalho, por esta obra. É somente a minha pessoa, né? E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que me dá a capacidade de gravar, de estudar, de editar os vídeos e também de postar. Então, oreis por esta obra, meus irmãos. E também não se esqueça de compartilhar, pois quando você compartilha este vídeo, né? Nosso canal ele vai crescer cada vez mais. E assim a palavra de Deus ela é ensinada cada vez mais para aqueles que necessitam de ter um ensinamento verdadeiramente bíblico, de ser um verdadeiro discípulo. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, que será a aula de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Que Deus nos abençoe.